inflação, desemprego, crescimento econômico, pobreza, distribuição de renda, o local em que moramos, as roupas que vestimos, os alimentos que ingerimos, o salário que recebemos. Podemos até não perceber, mas a maior parte dessas questões são discutidas diariamente, em casa, no trabalho, nas conversas de barzinho, nas empresas, nas cúpulas governamentais. Todas elas estão ligadas a uma palavra que você já ouviu muitas vezes: economia. A palavra economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa norma ou lei. Assim, economia quer dizer administrar a casa e, por analogia, a empresa, o país. Por isso é importante conhecer a ciência econômica. É ela quem vai nos fornecer as ferramentas para compreendermos melhor os problemas que nos cercam. À medida que nós avançarmos, você vai ficar surpreso ao perceber como a análise econômica pode ajudar a entender o seu dia a dia. Podemos começar esse passeio pela ciência econômica buscando identificar qual é o objeto de estudo da economia. O homem é um animal guloso por natureza. Primeiro, ele tenta satisfazer suas necessidades básicas: alimentação, vestuário, moradia. Depois, passa a desejar outras coisas: um carro, uma casa maior, uma viagem de férias. Ou seja, na prática, ele nunca está satisfeito. Só tem um probleminha. Apesar de as pessoas quererem sempre mais e mais, não há recursos disponíveis para todo mundo. É aí que surge o objeto de estudo da economia: a escassez. A escassez surge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da restrição de recursos disponíveis. Os recursos são limitados, o que significa que nem todas as necessidades podem ser simultaneamente atendidas. Dessa maneira, as pessoas, os governos, a sociedade como um todo, qualquer que seja seu tipo de organização econômica ou regime político, é obrigada a fazer opções, escolhas. Assim, também podemos definir a economia como o estudo pelo qual a sociedade decide o que produzir, como produzir e para quem produzir. O que produzir significa escolher quais desejos e necessidades serão satisfeitos e em que quantidade. Como produzir, por outro lado, é pensar a técnica para se conseguir o máximo de produção com a menor quantidade de recursos. E, finalmente, para quem produzir, é decidir quem será o beneficiário da produção ou como o produto será distribuído. As respostas às questões o que, como e para quem produzir vão depender da organização econômica vigente. Em uma economia de mercado, o mecanismo de preços resolve todos os problemas. Na hora que sobram bens, o preço cai. Se faltar bens, o preço sobe. No final, sempre haverá equilíbrio. Há também economias com planejamento central. Nesse caso, o Estado é proprietário de tudo e decide tudo. Atualmente, os países que mais se aproximam desse modelo são China e Cuba. No entanto, o mais comum de se encontrar é a economia mista, isto é, governo e mercado interagem juntos na busca da solução dos problemas econômicos. Bom, mas então quer dizer que vivemos sempre em situações de escolha? Exatamente. A todo momento estamos fazendo escolhas. Para que nós consigamos alguma coisa, temos de abrir mão de outra. Por exemplo, usar o 13º salário para fazer uma viagem de lazer ou para pagar as contas atrasadas? Usar o dinheiro guardado para comprar uma nova TV ou um computador? Aplicar o que sobrou do salário na poupança ou em uma previdência privada? Dessa permanente situação de escolha, nasce um conceito muito importante em economia: o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o grau de sacrifício que nós fazemos quando optamos por um bem ou serviço medido em termos do que foi sacrificado. Ou seja, sempre que optamos por alguma coisa, abrimos mão de outra. Isto de que abrimos mão é o custo de oportunidade. Esse conceito pode ser aplicado até mesmo a itens que não se mensuram financeiramente. Por exemplo, vamos supor que você opte por fazer um curso todos os dias entre 7 e 10 da noite. Normalmente, esse era o horário que você costumava ficar com as crianças. O custo de oportunidade é o que você está sacrificando, ou seja, o convívio com as crianças. Outro exemplo, você escolheu usar seu capital para montar um negócio que você acha que lhe trará muitos lucros. Qual o custo de oportunidade deste capital?
Bem, se esse dinheiro não estivesse sendo usado no seu negócio, ele poderia estar aplicado num fundo de investimento com uma remuneração de 1% ao mês. Isso que você está deixando de ganhar no fundo de investimento é o seu custo de oportunidade. Bom, esse nosso primeiro vídeo trouxe alguns fundamentos de economia. Nos próximos encontros falaremos de microeconomia, macroeconomia, economia do setor público, economia internacional e crescimento econômico. Até lá!